Bom, pessoal, como prometido, vamos dar continuidade aqui, né? Essa é a segunda parte. Para quem não assistiu a primeira parte, é só procurar aqui no canal que tem a primeira parte, né? Eu vou deixar na descrição também. E vamos dar continuidade aqui com o nosso conteúdo. Vamos treinar um pouco aqui, ó. Se eu quero localizar pontos dentro de um plano cartesiano, primeiramente, né, nós temos que desenhar o nosso plano cartesiano. Tá? Então, observe aqui. Nós temos o eixo das abscissas, que está na horizontal, sempre vai estar na horizontal. Nós temos o eixo das ordenadas, certo? E o cruzamento dessas duas retas, nós temos a nossa origem, tá? Que é a nossa origem, quem lembra, é o valor zero. Né? Então, a origem começa o número zero. Novamente, para a esquerda, nós vamos ter os números positivos. Né? Para cima também nós vamos ter os números positivos. Para baixo, o número negativo. E para a esquerda, os números negativos. Tudo bem? Então, tá. Após desenhar o nosso plano cartesiano, nós podemos começar a localizar os pontos que nós queremos encontrar. Mas lembre-se também que cada espaço desse aqui, né? Deixa eu abrir aqui para vocês. Cada intervalo desse aqui tem que ter a mesma distância de um para o outro, tá? Da mesma forma daqui para cá, todos os intervalos têm a mesma distância, tá? Para facilitar a vida de vocês, como eu falei anteriormente, vocês podem usar os espaços dentro da reta, né? Olha só como já está perfeito na nossa reta, o nosso pequeno plano cartesiano começa do eixo, né, da origem zero, vai para o número 1, número 2, número 3, e assim você consegue demarcar com a mesma distância, tá, os números, valores positivos e valores negativos no plano cartesiano. Tudo bem? Bom, então, dando continuidade, vamos tentar localizar alguns pontos para poder entender como funciona o plano cartesiano. Né? Vamos começar aqui com o ponto B, tá? Que ele vai ser localizado nas coordenadas 3 e menos 3, certo? Então, para isso, nós temos que desenhar o nosso plano cartesiano. Tá? Eu não desenhei ele completo porque, se vocês perceberam, nós temos 4 posições, né? São 4 lados do plano cartesiano, e eu desenhei aqui apenas a posição que nos interessa. Tá? Então, reparem só, eu tenho aqui o primeiro número, né? O da frente sempre vai ser o x, né? Então, na linha de x, no eixo x, percebam que ele é positivo, tá? Então, ele vai pegar o lado positivo do nosso plano cartesiano. E na linha de y, certo? Ele é negativo. Então, eu não preciso desenhar todo o plano cartesiano. Vou desenhar apenas a posição que nos interessa. Tá? Então, na linha de x, vamos localizar onde encontramos o ponto 3. O ponto 3 ele está nesta região, certo? O que é que eu devo fazer agora? Vou traçar no mesmo sentido da linha de y, tá? Uma linha que chegue até a nossa coordenada de y, né? Que no caso aqui o y ele vale menos 3. E onde está o menos 3? Observe que ele está aqui embaixo. Então, traçando também a partir de menos 3, nós vamos encontrar, né, a localização exata do ponto B, certo? Então, não há tanto problema. Mas lembre-se,
vamos começar a localização sempre pela linha de x, pelo eixo de x, tá? Porque se você começar pelo eixo de y, provavelmente vai acabar acontecendo um equívoco e você vai encontrar o ponto no lugar errado. Comece sempre pelo eixo de x, tá? Vamos ver agora o nosso ponto. No nosso ponto C, percebam que o nosso x ele agora é negativo. Então, nós vamos usar o lado esquerdo, tá, da origem, né, que ela é toda negativa. Em compensação, o y ele é positivo, é a parte superior do nosso plano cartesiano. Tá? Então, vamos localizar. Primeiramente, nós temos que localizar quem? O menos 4, que está no eixo de x. E onde está o menos 4? Ele está aqui, certo? Depois temos que localizar na linha de y, que ele está nesta posição, certo? Então, traçando as retas de encontro, nós vamos ter de 4 subindo até a posição 2, certo? Para poder formar o nosso ponto, a localização do ponto. Nesse caso, nós temos aqui, né, o ponto C, que está localizado na posição menos 4 e 2. Vamos tentar localizar o ponto D. O ponto D, já dá para perceber que ele é todo negativo, né? Então, a linha de x vai ser o lado negativo e a linha de y vai ser também negativa. Começando pela linha de x, a localização, nós vamos ter o menos 2, que no caso ele sai daqui, e na linha de y nós vamos ter o menos 3. E ao cruzar o cantinho dessas linhas, nós vamos encontrar o nosso ponto D, né, que tem as coordenadas menos 2 e menos 3. Pessoal, se vocês acharem um pouquinho de dificuldade, vocês podem estar copiando esses gráficos, né? Pode dar pausa no vídeo, copie esses gráficos para o caderno e tentem localizar vocês mesmos, tá? Para vocês verem o quanto é fácil a localização de ponto, tá, no plano. Bom, já encontramos o ponto B, o ponto C e o ponto D. Se eu jogar diretamente no plano cartesiano completo, né, com todos os 4 quadrantes, então vocês vão notar que cada ponto está em um lugar diferente. Digamos que eu sou o ponto B, né, aqui de Roberto, B de Beto, né, eu estou aqui embaixo, ó, certo? E cada um de vocês estão localizados em outro canto, né, dentro da nossa cidade, né? E é assim que o GPS funciona, tá, para fazer o sistema de localização. Ele encontra as coordenadas e marca dentro do mapinha, tá, do seu aplicativo de GPS do seu celular. Bom, já conhecemos então como funciona o plano cartesiano, né? Agora está na hora de voltar para a nossa aula mesmo, né? Que fala sobre equações do primeiro grau com duas incógnitas, né? E como é que nós vamos juntar plano cartesiano com estas equações, tá? Então, para isso eu vou usar um exemplo, tá? Vamos ver aqui o nosso exemplo. Ele fala da seguinte forma: localize no plano cartesiano 5 pontos diferentes que sejam correspondentes aos pares ordenados que são solução da equação x mais y igual a 6, sendo que x e y são números naturais. Então, vamos entender como isso funciona. Nós temos aqui a nossa equação, x mais y mais 6, e ela tem duas incógnitas,
né, que são x e y. O primeiro passo para a gente poder resolver este pequeno problema é criar uma tabela para a gente organizar melhor, né, as informações e a nossa compreensão diante dessa questão. Então, nós temos aqui uma tabela simples, fácil, prática de fazer, né? Aconselho que vocês façam essa tabela sempre que for pedir para localizar, tá? Pontos no plano cartesiano. Por quê? Porque ela vai te auxiliar, né, para você entender o que está acontecendo, tá? Enquanto você estiver resolvendo a questão. Então, o primeiro passo foi criar a nossa tabelinha, certo? Dentro da nossa tabela, nós temos três campos diferentes. Tá? O primeiro campo é esse espaço aqui, abaixo da onde eu coloquei a incógnita x. E para que serve esse espaço? Esse espaço ele serve para a gente lançar, né, valores da incógnita x. Ou seja, nós vamos escolher qualquer valor para a incógnita x. Não importa, é você que vai colocar qualquer valor, escolhe os valores com quem você quer trabalhar, tá? O resultado, eles são sempre semelhantes, né, em relação à nossa equação. A nossa equação é que vai definir onde fica cada ponto dentro do plano cartesiano. Então, não se preocupe qual é os números você vai trabalhar, tá? Quem vai distinguir isso é a nossa equação, tá? Esse espaço do meio, né, ele é um local reservado para você resolver a sua equação, tá? Então, nessa parte central, nós vamos resolver a nossa equação. E aqui no terceiro espaço, né, vai ser o espaço para a gente lançar os pares ordenados que nós vamos encontrar, tá? Através dos cálculos, né, já temos os valores de x que nós mesmos vamos escolher, né, qualquer valor para x. Depois que calcular, né, passar para a segunda parte, que é a parte central. Depois que a gente calcular cada valor, né, usando o x que foi escolhido, nós vamos encontrar o valor de y e assim nós vamos encontrar nosso par ordenado nessa terceira parte.